Depois disso, ela colocou um projeto de engravidar. E aí, o neném demorou um pouquinho, né? Assim, dentro das estatísticas, mas eu acho que foram uns 8 meses, talvez. Não, eu perdi em dezembro e engravidei em junho. Não, em maio. Uns 6 meses, 8, 7 meses, aí, enfim. Mas assim, ficou naquela expectativa, né? Então, agora que eu quero, agora que eu quero. E cadê o neném que não tá vindo? E aí veio. E evoluiu para uma nova perda de primeiro trimestre. Quantas semanas você tava? Você lembra? 7 para 8. Eu lembro que foi a primeira vez que eu me senti tentante, assim, sabe? Lógico que eu não era tentante, que eu nunca tinha tentado engravidar. Porque a Luísa, eu engravidei, assim, entre aspas, no susto. Eu fui fazer uma viagem de férias, eu ainda não estava tentando, mas foi meu primeiro ciclo sem anticoncepcional. Eu nunca imaginei que eu ia engravidar no meu primeiro ciclo. Voltei grávida. A segunda gestação, que foi o primeiro neném que eu perdi, eu não sabia. Eu estava com DIU. Então, foi a primeira vez que eu tentei engravidar. Então, eu estava muito expectativa. Né? Foram esses meses aí, né, de dezembro a maio, eu queria muito. Então, quando o positivo veio, foi aquela primeira sensação que eu vi as mulheres sentindo, né? De, nossa, fiquei grávida. Porque antes não tinha tido isso. Né? E aí foi aquela felicidade, o exame de urina sair, aquela coisa toda. Né? Mas até então a gente não ia fazer profilaxia nenhuma. Até então outra perda possivelmente devia ser realmente pelo DIU. Então foi uma conduta normal, né? Não esperava de jeito nenhum uma outra perda e ela veio. E a gente ainda, depois da perda, viveu 35 dias de conduta conservadora, assim, esperando mesmo o corpo entender, a cabeça entender, eu acho, principalmente, né? Eu acho que foi a hora que ela entregou e viveu, acho que fechou o ciclo. Porque você pensa só, Dani, o corpo vai de um lugar, a cabeça vai de outro. É tão nítido com isso no consultório. Às vezes o paciente chega, ou entra o corpo, eu fico esperando a alma. Às vezes demora alguns meses para chegar. É verdade. Então, isso é sério, isso é muito sério, gente. O corpo, ele vive a gente precisa sempre lembrar que tem um corpo físico, o corpo espiritual, o corpo mental. E esses 3 corpos, eles precisam se fundir em algum momento para uma elaboração completa. E aí a pessoa está vivendo ali no corpo físico e até ela conseguir compreender no corpo espiritual o que está acontecendo e juntar e unir as duas coisas, demora um pouco. E é importante esperar esse tempo. Por isso que eu acho que assim, a curetagem, às vezes, ela precisa acontecer, né? E eu não vou entrar nessa seara, mas é muito abrupto tudo, né? Mas vem da pressa de sair daquele lugar, né, Dani? É, com certeza. E vem da pressa de resolver. E eu lembro que eu só pensava o seguinte, quando aconteceu comigo, virou um descarte, é um lixo. Virou um lixo residual, descartado mesmo. Isso é um pouco assustador, porque nós estamos falando desse binômio mãe e bebê. A mulher, ela engravida psiquicamente, antes de, inclusive, engravidar fisiologicamente. Tanto é que as tentantes, elas perdem um filho todas as vezes que elas sangram. Que menstruam. Com certeza. E eu acho que eu também demorei um pouco para entender a perda, assim, né, Mônica? Foi o entendimento de você perdeu, porque a gente ainda fez os beta-seriados também, até confirmar 100%. Então, querendo ou não, foi o quê? Uma semana a gente fez ultrassom. Aí no ultrassom o coraçãozinho ele... Não sei se você lembra, Mônica. Ele era visível. Ele era visível, mas não tinha um som, né? E aí ficou... Eu lembro direito da Mônica falando assim, mas para Deus nada é impossível. Vamos fazer o beta, vamos ficar calmo. E aí no primeiro, a gente fez 3 betas. No primeiro ele não mexeu. Ele não subiu nem baixou. E aí minha esperança continuou assim. Falei, não perdi. Aí no dia que baixou, aí eu falei, nossa, agora sim. Mas enquanto a Mônica não usou a palavra, seu filho morreu. Isso foi, acho que 2 dias depois que a gente conversou, ela falou comigo abertamente. Eu continuava, gente, não saiu, tá aqui, não perdi. A gente tem que tentar ser o mais clara possível para passar o diagnóstico, porque vem desse lugar do entendimento. Muitas vezes a negação... Por mais que a gente fale, é difícil o compreendimento, sabe? A compreensão do paciente. Então, claro. Você não imagina o quão especial... E você vê como é que ela fala. Não, o quão especial foi essa fala. Para você pode parecer uma fala forte,
Mas foi uma fala humana. Ela foi na minha casa no dia para me falar pessoalmente, porque eu não estava conseguindo aceitar que... Tipo, meu marido falou, Bruna, já baixou. Gente, a médica dela baixou lá na casa dela para falar isso. Não vou falar nada sobre esse assunto. E falou, amiga, é isso. Realmente, nós perdemos o nosso neném. E aí nossa. E aí você eu vê, entendi. né? Só que ainda teve o processo, ainda isso que você falou, de dar ficha cair. Porque o que eu fiz? De novo, me coloquei data. Eu sofri uma semana, demos notícia para a família, porque o neném a gente já tinha contado a notícia. Demos notícia para a família e me permiti sofrer uma semana. Desmarquei tudo que eu tinha para fazer, fiquei 7 dias de cama, chorando e tudo. 7 dias eu já tô bem. 7 dias deu para sofrer, né? Do outro 2, agora 7. Tá tranquilo. Fui trabalhar. No primeiro dia que eu trabalhei, voltar para casa foi como se eu me senti egoísta. Falei, como que você tá trabalhando, você perdeu um filho? E aí começou aquele avalanche de sentimento na minha cabeça. Aí eu não trabalhei enquanto não aconteceu a expulsão. Aí eu entendi que eu precisava viver aquele momento e entender aquilo. E eu acho que veio a história do outro junto. Aí veio a assim. avalanche. Eu acho que foi isso, E não é só isso. Além, ela falou assim, aí eu perdi. A gente usou a palavra perda, a gente usou a palavra morte, e eu quero que você perceba isso. Nós estamos falando sobre morte. Todas as vezes que a gente fala de morte, a gente remete a uma perda. Ou seja, eu despeço dos meus sonhos, eu despeço dos meus planejamentos, eu despeço de todas as minhas expectativas, eu despeço do fato de já ter encarnado a presença dessa criança em mim. Então, existe uma vida acoplada nessa vida que eu carrego aqui, essa vida acoplada à minha. Né? Então, todas essas misturas psíquicas já estão introjetadas aonde? A gente fala tecnicamente que a gente pega todo o nosso objeto libidinoso e transporta para o filho. Então, se antes eu estava criando outras expectativas em relação ao trabalho, a uma viagem, a cursos, a expansão da profissão, eu pego tudo aquilo e boto no filho. E depois o meu objeto libidinoso morre. Daí eu perco o rumo, eu perco o chão, eu perco a força, eu perco a direção. E não dá simplesmente para voltar e colocar tudo em ordem, porque não está lá mais. Não está lá mais. Então, é uma ruptura. E eu tinha optado, quando eu descobri essa gestação, em contar para a Luísa, para minha neném. Para minha neném é ótimo, né? Com 5 anos. Eu tinha opção, eu optei por contar. Então, ela sabia da gravidez. Então, quando eu perdi, a minha primeira reação foi, o que eu vou fazer com a Luísa? Ela tinha quantos anos? 4, né? Ela vai fazer 5. E eu falei, como que eu vou falar isso para ela? Para mim foi muito difícil esse momento. Assim. O que eu vou falar? Eu lembro que eu até pedi ajuda para a Mônica de como que eu ia contar, o que eu ia fazer, que eu não sabia como que eu ia contar. E aí eu contei, expliquei para ela. A gente usa muito, né, para criança, nem sei se eu fiz a forma certa, mas foi o que eu consegui na época, né? Muito metáfora, né? O bebezinho da mamãe foi para o céu, virou uma estrelinha. Eu usei muito isso. E ela até hoje fala. Aí, quando saiu o resultado do genético, a gente descobriu que era uma menina. Aí, a gente colocou um nome. Foi um processo, inclusive, indicado da gente fazer essa despedida mesmo. Né? Chama Laís, a minha neném. E aí, ela fala até hoje, entendeu? E ela até fala, né, mamãe, a Laís virou uma estrelinha igual a irmã da Lala. Ela fala da Cecília. Ela fala isso igual a irmã da Lala. E elas trazem para o coração, eu vou fazer um adendo, já que o podcast é informativo, né? A gente usa, sim, metáforas, a gente fala ludicamente, mas às vezes, assim como a mãe precisa escutar a palavra morreu, a criança também vai precisar ouvir essa palavra. Então, vou só fazer o adendo de que nós, enquanto sociedade, a gente tem muito medo de falar da morte. É tão louco que se você escrever a palavra morreu no Instagram, por exemplo, ela te bane. Sim. Você não pode escrever morte. Você pode falar, não pode usar essa palavra. Então, a gente precisa desmistificar isso um pouco e trazer para o cenário.
Às vezes a gente vai precisar. Seu irmãozinho que estava dentro da barriga da mamãe, ele morreu. Daí ele virou uma estrelinha. Né? Então, não tenham medo da palavra morte. Ela pode ser introjetada num conto lúdico e com metáforas, mas ela precisa acontecer. Não, e é muito louco, Dani, que eu trabalhei, minha formação inicial, eu sou enfermeira, intensivista e paliativista. Então, eu trabalhei em CTI adulto e em home care você deve com ter trabalhado com paliativo. meu marido, então. Eu trabalhei muitos anos assim. Então, a morte para mim era uma coisa muito normal. E você trabalha, você foi tá em Hoje eu sou consultora de imagem. Nossa, que mudança, né? Quando eu tenho até um podcast do Mulherama contando essa minha transição de carreira, porque foi a maternidade que fez isso comigo. Olha que interessante. Né? Porque eu não consegui me ver, infelizmente, na rotina da enfermagem, quando a Luísa veio, e a bugada de imagem, né, o físico, me pegou muito, e aí acabou que a consultoria de imagem entrou na minha vida. Mas dentro da enfermagem, a parte que eu sempre amei foi exatamente essa parte. Então, eu lidei muito com morte em 12 anos de formada. A Bruna cuidava dos idosos. Eu fazia a parte paliativa de uma empresa de atendimento domiciliar. Então, para mim, lidar com morte era muito tranquilo. Mas lidar com a morte de uma pessoa... Inversão, né? Exatamente, lidar com a morte de uma pessoa que viveu, assim, sabe? Que teve aquele tempo. E isso, para mim, era muito comum, lidar com isso. Aí, quando eu cheguei num ponto da vida que eu lidei com a morte de uma pessoa que, né, que não teve... Ela teve oportunidade. Ela viveu o tempo que ela tinha que viver. Foi a missão dela, 7 semanas. Mas aquilo, para mim, não fechava essa conta, né? E não fechava as falas que eu escutei. Sabe? Que hoje, todo mundo que me pergunta, eu falo, se permita sofrer e não deixe nada das falas da pessoa entrar na sua cabeça do seu luto, sabe? Era melhor assim, às vezes ia nascer com problema. Era melhor assim, porque no começo é melhor do que se for no final. Sabe essas coisas que as pessoas falam? Eu não sei nem se pensa na hora de falar, se tá te ajudando. E aí, esse ciclo dessas falas, tem uma hora que você para e fala, será que realmente não era melhor? Você começa a entrar num ciclo muito doido no seu luto, que hoje, depois de ter me permitido viver, eu falo com todo mundo, não deixa ninguém intrometer na sua dor, entendeu? Viva ela. Diminuir a sua dor. Diminuir. Eu escutei muito. Escutei de colega médica, assim... Eu lembro direitinho de eu contar, mas é muito comum. Perder neném até 12 semanas é muito comum. Infelizmente, as pessoas não trabalham essa coisa mais integrativa, né? É claro que a gente vê que muitos profissionais ficam setorizam, né, a coisa. Então, vou cuidar só disso. E a gente tem que entender que a construção da maternidade, ela envolve tanta coisa, né? E a gente sabe que a perda, a construção inteira, inclusive a perda, desmantela, muitas vezes, o papel dessa construção feminina da mulher. Então, quando ela passa por uma perda, ela perde um tanto desse alto valor. Ela começa a pensar que ela não é capaz. Desmantelou a sua visão feminina em relação ao seu próprio corpo, a sua capacidade de gestar? Você teve dúvidas nesse momento? Total. Então, tua autoestima feminina... Sim, e eu que trabalho com autoestima. Então, eu tinha que bancar uma autoestima boa, mas por dentro eu estava, tipo assim, dilacerada, porque eu vim de um processo, de um puerpério difícil com a Lulu, eu tinha uma amamentação muito difícil com ela teve a PLV, refluxo, e eu já me sentia menos mulher por não conseguir amamentar. Começou por aí. Aí vieram 2 perdas. Eu falei, não é possível que eu não sou capaz de novo, agora de gerar. E o que tem de problema? E você não consegue entender. E infelizmente, a gente questiona. Por que eu? Por que assim? Por que tem que acontecer? E eu acho que falar da sua perda na rede social te fez muito bem, né? Coincidentemente, como estamos muito próximos a fazer 1 ano da minha perda, 1 ano, na verdade, da expulsão, né? Quando eu expulsei o neném. Mas já tem 1 ano do dia que eu realmente recebi o diagnóstico que a Laís tinha morrido. Quando eu vi um stories que eu gravei há 1 ano atrás, explicando por que eu tinha postado.
Porque era tão incomum falar. Olha, você vê as pessoas falando quando morre, sempre tem, né? Ah, vó, uma homenagem para a avó. Sempre tem uma homenagem para alguém que foi. E aí eu me vi querendo postar uma homenagem para neném que eu tinha perdido. E aí, na época, eu fui muito orientada, conversei muito com a Mônica, com a doutora Luciana, que é psiquiatra que me atendia. Ela falou, você precisa escrever. Se você quiser escrever, já que você tem uma rede social ativa para ajudar outras pessoas, poste, mas escreva. E aí eu fiquei 7 dias. Quando deu 7 dias, eu falei, eu preciso falar. E aí foi aí que foi a hora que eu, como se eu me permitisse, agora eu vou sofrer. Foi a hora que eu consegui falar para as pessoas o que tinha acontecido. E aí eu recebi, assim, uma chuva, né, de direct de pessoas dividindo a minha dor, dividindo a sua dor. As pessoas conseguem, né? Conectar com você. E de pessoas assim, mas também da mesma coisa, cedo, ainda bem, fica tranquila, daqui a pouco você engravida. Então, assim, foi uma virada para mim, o dividir a dor, sabe? E é muito difícil porque a dor da mãe não é igual a dor do pai. Não, o pai entende a sua dor. Dói para ele no dia que ele descobre que perdeu um neném. Passou. Mas os 35 dias, são 35 dias para mim, não que eu deixo, eu esqueço nunca essa dor. Não, ela ressignifica, eu acho. Mas os 35 dias foram piores, assim, do que é hoje. Então, até o dia da expulsão, eu falava, gente, como que ele já esqueceu? Como que todo mundo já esqueceu? Para mim, continua aqui. O filho nasce na mãe antes de nascer para o mundo. Portanto, homens e mulheres têm diferentes formas de vivenciar o luto, e isso é um grande desafio, né? Porque muitos casais separam. Desconstrução dos casais mesmo, porque não entendimento dessa dor, né? Ele é muito diferente. No dia mesmo né, que teve, que eu tive a expulsão, eu não sei nem se é a palavra certa para eu falar. Foi 1h40 da madrugada. E aí eu falei, eu não vou acordar o Pedro, porque se eu acordar ele, a gente faz cama compartilhada, vai acordar a Lulu e vai virar o caos da casa. Eu vou ficar sozinha. E aí a minha prima morava comigo, e aí eu pedi para ela ajuda. Então, a gente viveu isso. E ela fala, até hoje, na vida dela, foi o dia mais triste da vida dela. Ela fala que foi muito triste. Porque eu sabia que estava acontecendo. Eu tive uma dor de contração, como eu já tinha tido um parto natural. Eu sabia que aquilo ali estava acontecendo. Eu sabia que eu ia expulsar. Eu sabia a hora. Eu esperei, eu coloquei minha mão, eu aparei. Quando saiu, eu despedi. Eu fiz um processo. Então, foi um processo, assim, esperado, entendeu? Importantíssimo, Bruna, meninas, mulheres amadas, importantíssimo de viver. É uma despedida, é um ciclo que precisava ser fechado.